É, foi homologado o rebaixamento da Ponte hoje, porque ele já tinha sido definido praticamente, e não oficialmente, na derrota desastrosa, vergonhosa contra o Água Santa na semana retrasada. Um trabalho péssimo sob todos os aspectos, um time mal montado, um time cansado, um time de jogadores sem nenhuma condição física, muitos jogadores já com idade avançada, time desbalanceado, e a Ponte plantou e acabou colhendo. Plantou incompetência e colheu o rebaixamento. Todo mundo queria o poder, todo mundo brigou uma barbaridade, tá aí, né? Eu não entro no mérito de política clubística, acho que desmandos vêm acontecendo há muito tempo, mas o serviço foi muito mal feito. E pedir desculpa é muito pouco. A torcida da Ponte está machucada, ferida de morte, e nesse momento eu quero falar com o torcedor. Não abandone o seu clube. Eu disse isso aqui ao longo da semana, já praticamente prevendo aquilo que iria acontecer, e não era difícil de saber que a Ponte oficialmente seria rebaixada hoje. Ferroviária não perderia em casa, como o Santos não perderia em casa, e a Ponte não ganharia do Ituano. Fez até um primeiro tempo razoável, depois tombou de bico, tinha no Ribamar o seu principal jogador, fez um gol de pênalti, mas ele sofreu o pênalti numa bela arrancada, e depois fez um golaço na abertura, 50 segundos. No segundo tempo, num cruzamento do Leonal, de lado direito, ele se antecipa a zaga no primeiro pau, vira o pé e bota a bola na rede sem deixá-la cair no chão. Um golaço. Minutos depois, uma fatalidade sozinho. Foi dar uma arrancada para se posicionar dentro da área, caiu e rompeu, segundo a informação passada aí pelo Júlio Nascimento, o tendão de Aquiles, que é uma operação, uma contusão gravíssima, uma operação complicada. Eu, se não estiver enganado, são uns 60 dias aí de muleta, depois da cirurgia, depois muito tempo de recuperação, fisioterapia. É uma contusão muito séria, que pode até comprometer a carreira do jogador. Claro que hoje a medicina está muito avançada, mas para quem usa os pés, futebol, né, os pés, aquela parte ali do tendão de Aquiles, né, atrás do pé, no calcanhar ali, é terrível, terrível, é muita dor. É uma contusão realmente gravíssima. Então, quando a fase é ruim, até isso acontece. Com a saída do Ribamar, quando a Ponte passou a jogar com 10, e quando entrou o Josiel, a Ponte passou a jogar com 10. Aí o time cansou, o Ituano empatou numa falha lamentável do Thiagão, teve duas oportunidades para dar o chutão para frente, foi querer evoluir com a bola, perdeu para o centroavante do Ituano na linha lateral, lado direito, defensivo, e aí, né, a bola foi rolada para o Gerson Magrão, que escolheu o canto com muita categoria, da cabeça da meia-lua, ajeitou, ninguém chegou nele, o que estava mais próximo dele, sabe quem que era? O Fabrício, virou de costas e tal, ficou de ladinho, e aí o Gerson Magrão, categoria, botou na costura da rede, nada pôde fazer o Igor Vinhas, aí foi mérito e categoria do chutador. Então a Ponte amarga um rebaixamento, tem um calendário complicadíssimo a partir de agora para o ano que vem, talvez tenha dificuldade até para estar presente na Copa do Brasil, vai depender muito da sua campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, e as perspectivas são as mais sombrias, porque a dívida é gigantesca e a dívida não é de agora, temos que fazer justiça, os erros foram cometidos em profusão. Eu não queria aqui me exceder, eu não queria acusar ninguém, eu não queria nesse momento cometer nenhum tipo de excesso, até porque não adianta, né? Isso agora tem que haver uma ampla reformulação, quem não deu certo ser dispensado, mudar a maneira de pensar, ver de onde é que vão surgir e vão ser angariados os recursos financeiros para tentar montar um time, porque esse time aí, na Série B, ele cai no primeiro turno. Eu vou dizer de novo, são 19 rodadas, ele entra no segundo turno rebaixado. Então tem que rever como é que vão fazer, não sei. Por isso é que tem comandante, tem presidente, tem diretor financeiro, tem presidente do conselho, tem diretoria, tem vice-presidente. Agora tem que se reunir e mostrar competência. Pedir desculpa não adianta.
Vai pedir desculpa? Tá bom. A torcida recebeu os pedidos de desculpa e tá aí amargando com esse gosto amargo na garganta, com a alma ferida por esse rebaixamento inesperado da Ponte. Inesperado não, que a Ponte vem batendo na trave há algum tempo, mas ninguém imaginava que já numa troca de comando que fosse acontecer o que aconteceu. E foi muita incompetência, 9 pontos ganhos em 36 pontos disputados, é um índice baixíssimo. Houve a troca do treinador e o atual treinador disputou 12 pontos e ganhou 2. Tem um índice percentual inferior ao treinador anterior, que foi execrado em praça pública depois do derby, onde a Ponte perdeu e não jogou absolutamente nada, mas ele tinha 7 pontos, né, na oportunidade em 24 disputados. Percentualmente é mais alto, era horrível também a campanha, mas ficou provado aí que a troca de treinador não ia resolver, mesmo que fossem ressuscitados juntos para fazer uma dobradinha Rinos Mítios e Tele Santana. Com esse time aí, ou sem precisar trazer ninguém do além, isso é um pouco mais complicado, que trouxessem aí o Pepe Guardiola. Disseram lá que o Pepe Guardiola, desde criancinha na Espanha, era ponte pretano. Então vem aqui salvar a Ponte. Não salvaria essa porcaria de time que esses caras montaram. Time de boi cansado, time de jogadores descompromissados com a camisa, com a coletividade, caras que vêm aqui, sentam em cima de um contrato. Saiu todo mundo numa boa. Eu não vi ninguém esboçando um soluço, ninguém chorando como é normal em rebaixamento. Saiu todo mundo de peitão estufado pro vestiário. Todo mundo numa boa. Agora vão pegar uma bela de uma pizza, uma massa à noite, com a esposa ou com a namorada, estamos conversados e fica aí o problema para a torcida da Ponte, fica aí a tristeza, fica aí a doença da alma para o torcedor pontepretano. Foi isso que nós vimos, nada poderia ter sido feito. Tudo que foi plantado foi no sentido de colher o que foi colhido. E o que foi colhido foi um vexatório, vergonhoso rebaixamento para a Série A2 de um clube desse tamanho, de um clube com essa camisa, de um clube com essa história, de um clube com quase 122 anos de atividades ininterruptas dentro do futebol brasileiro. A você, torcedor da Ponte, a minha solidariedade, o meu abraço. Não desista do seu clube. Os homens passam, jogadores passam, mas o clube vai continuar e a Ponte precisa se reconstruir. O futuro é sombrio, mas a Ponte é muito maior do que tudo isso e eu espero que ela tenha, com a sua tradição, com a força da sua gente, condições de se recuperar. É o que eu desejo. E desejo um bom trabalho para os homens que aí estão agora, já a partir deste momento, montando uma equipe para a Série B, tentando fazer parcerias, tentando angariar e levantar recursos para tentar pelo menos se manter na Série B, que já seria um grande negócio para o ano que vem. Essa Série B começa já agora em abril. É isso, Edu. E manter o treinador é perigoso, porque know-how de rebaixamento ele já tem. Tomem cuidado. Em guerra avisada morre quem quer. Edu Pinheiro.